Sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre gerenciamento eletrônico. Esta e outras aulas irá detalhar o funcionamento e aplicação de todos os componentes eletrônicos do sistema de controle e enchimento dos cilindros, alimentação de combustível, ignição e formação da mistura. O sensor de posição, TPS, sigla em inglês para sensor de posição do acelerador, é o responsável por informar à ECU o ângulo em que se encontra a borboleta de aceleração. Essa informação é usada para calcular a quantidade de ar que está entrando para dentro do cilindro, para fins estequiométricos. Ele se encontra instalado, obviamente, no corpo de borboleta, também chamado de TBI, sigla em inglês para injeção do corpo do acelerador. O princípio de funcionamento deste sensor se baseia na variação da resistência elétrica, semelhante a um resistor variável, e pode ser composto por mais de um resistor variável, isso para melhor precisão da leitura. O eixo da borboleta é conectado ao eixo do resistor, então quando a borboleta gira, o potenciômetro aumenta a distância em que a corrente tem de percorrer do pino de entrada até o pino de sinal da pista resistiva. Como estudamos, a lei de Ohm esclarece que a distância dificulta a passagem de corrente elétrica. Neste princípio, a tensão de saída do pino de sinal tende a 0 volts quando a borboleta se encontra fechada e 5 volts quando a borboleta se encontra aberta. Os modelos de sensores de posição da borboleta possuem 3 ou 4 pinos, onde o do centro ou os dois centrais é o pino que irá variar a tensão de 0,4 a 5 volts, e os dois da ponta servem para uma alimentação de entrada de 5 volts e outro para aterramento. No corpo de borboleta eletrônico, também conhecido como e-gás, o sensor de posição da borboleta fica integrado junto ao motor elétrico responsável por abrir e fechar a borboleta. Observe o esquema elétrico. Este motor se trata de um atuador porque é controlado pela ECU. Junto ao pedal do acelerador, a imagem à direita possui um módulo que identifica a posição de abertura do pedal do acelerador, também por meio de potenciômetros, e envia o sinal à ECU. Esta, por sua vez, interpreta a carga desejada pelo motorista e aciona o motor de corrente contínua, que por meio de uma engrenagem coloca a borboleta no ângulo correto. Para que o motor de posicionamento da borboleta fique no ângulo desejado, a ECU realiza a leitura a todo instante do sensor, do pedal do acelerador e o sensor de posição da borboleta, ligando e desligando o motor em uma frequência muito rápida, a fim de manter a borboleta parada. Os polos do motor de posicionamento da borboleta são invertidos para que haja o fechamento da borboleta durante desacelerações. Os potenciômetros do sensor de posição informam a ECU valores inversamente proporcionais, ou seja, quando a borboleta abre, um dos sinais tende a 5 volts, enquanto o outro tende a 0 volts. Isto para uma maior precisão na leitura do potenciômetro. Os sintomas relacionados ao sensor de posição da borboleta estão ligados a problemas de aceleração e desaceleração ineficiente ou nenhuma resposta de carga do motor à combustão. Problemas com o motor de posicionamento da borboleta estão relacionados à não atuação da borboleta dentro do corpo. O corpo de borboleta eletrônico também pode apresentar defeitos mecânicos, como quebra de engrenagens. Para identificar a variação do sinal enviado pelo sensor de posição da borboleta, pode-se estar realizando os seguintes testes. Os valores de medição citados aqui podem variar de um modelo de veículo para outro. Com o multímetro em mãos e com a ignição no segundo estágio, coloque uma ponta de prova em um ponto de massa e com a outra ponta de prova insira no fio que conecta o terminal central do sensor. Movimente a borboleta de forma suave e observe se a variação do sinal no multímetro acontece de forma contínua e se os valores máximos e mínimo estão dentro dos valores padrões. Caso essas condições não sejam atendidas, o sensor pode estar danificado.
Caso realize esta verificação em um corpo de borboleta eletrônico, não movimente a borboleta com a mão, para não o danificar. Chame alguém para auxiliá-lo pisando no pedal de acelerador. Outro teste que pode estar sendo feito é a medição da resistência máxima, que deve estar entre 900 a 1500 ohms, a temperatura ambiente. Para isso, certifique-se de que o sensor esteja desligado e faça as medições entre o terminal de entrada e o terminal de aterramento. Estes mesmos testes podem estar sendo feitos no módulo do pedal do acelerador. O motor de posicionamento da borboleta opera com tensões de 12 a 14 volts. A resistência entre seus terminais geralmente não ultrapassa 10 ohms. Vale ressaltar que estes testes não são tão precisos quanto os realizados com osciloscópio automotivo. O atuador de marcha lenta se encontra instalado no corpo de borboleta e é um dispositivo controlado pela ECU, para que no momento em que a borboleta se encontra fechada, este permita a passagem de ar por um canal chamado bypass, a fim de manter o motor em funcionamento em baixas rotações. Caso contrário, o motor seria estrangulado, interrompendo seu funcionamento. Para que a marcha lenta se mantenha constante, a ECU utiliza valores de velocidade angular e temperatura do motor. No corpo de borboleta eletrônico, este controle é feito pela própria borboleta, já que esta é controlada pela ECU, dispensando assim o atuador de marcha lenta. O atuador do tipo motor de passo possui duas bobinas, onde um é responsável pela rotação em um sentido e a outra pela rotação inversa. Este motor conta ainda com um eixo do tipo rosca sem fim, que quando o motor gira, o eixo avança em sentido linear para diminuir ou aumentar a abertura do bypass. O primeiro e último pino energiza uma das bobinas, enquanto os pinos centrais são responsáveis pela outra bobina. O motor de passo é caracterizado por elevada precisão e resolução. A distância de avanço do eixo por rotação depende do passo da rosca. O atuador do tipo de corrente contínua possui uma bobina e um ímã permanente para poder entrar em movimento. Seu controle é feito por meio de pulsos elétricos, onde a frequência do pulso é responsável pela porcentagem de abertura do bypass. O fechamento do bypass é realizado por uma guilhotina conectada ao atuador de marcha lenta. Este possui 3 pinos, onde os 2 da extremidade servem para energização e o pino central para a pulsação elétrica. Vale ressaltar também que existem modelos do tipo corrente contínua com 2 pinos. Também que os pinos indicados aqui podem mudar de um modelo de fabricante para outro. Portanto, sempre consulte manuais técnicos. Problemas relacionados aos atuadores podem ser mecânicos, como eixo quebrado ou emperrado, e também defeitos elétricos, como resistência excessiva nas bobinas. Geralmente, atuadores de marcha lenta defeituosos costumam interromper o funcionamento do motor a combustão quando a borboleta se encontra fechada. Para testes mecânicos, pode induzir uma diferença de potencial de 12 volts em seus pinos e observar se a válvula abre e fecha normalmente. Para testes de resistência das bobinas do motor de passo, pode estar verificando a resistência entre os pinos 1 e 4 e 2 e 3, se estão entre 40 e 70 ohms. No atuador com 3 pinos, a resistência entre os pinos 1 e 2 é de mais ou menos 18 ohms, pinos 2 e 3 de 16 ohms e pino 1 e 3 de 35 ohms. Vale sempre lembrar que estes valores de resistência devem ser consultados em manuais técnicos. Por fim, chegamos ao final desta aula, mas estaremos dando continuidade ao assunto nas aulas adiantes.